Boa noite, bom dia a todo mundo, muito prazer. Meu nome é Rodrigo, eu sou um representante do projeto Study in Japan e hoje eu vou apresentar um pouco sobre o porquê de estudar no Japão, ou quais são os atrativos que o Japão pode oferecer a você em questões de estudos e possibilidades de futuro. Primeiro vamos falar um pouco sobre o projeto Study in Japan. Nós somos um grupo, na verdade, que está se iniciando agora com o apoio do governo japonês para ajudar a promover o país como uma possibilidade de estudo para alunos de toda a Latinoamérica. O governo japonês tem esse plano de ficar cada vez mais acessível para alunos nacionais e veio percebendo que, em questão de brasileiros, nossos números ainda são muito modestos. Por causa disso, eles vêm investindo em uma total reestruturação da equipe, trazendo brasileiros que tiveram experiência em estudar no Japão a ajudar a explicar um pouco como é e como o Japão pode ser uma possibilidade boa para todos. Em 2020, na verdade, nós estaríamos tendo um escritório aí em São Paulo para poder conversar diretamente com vocês, mas nós todos sabemos como estamos lidando com situações desafiadoras, com a pandemia, e esses planos estão um pouco adiados para 2021. No entanto, o que a gente encontrou é que, como uma plataforma online, nós temos uma oportunidade talvez ainda maior de se conectar com vocês. E estamos investindo justamente nisso, em trazer o Study in Japan para todo o Brasil, não apenas para uma cidade de São Paulo. Por isso, se vocês querem falar com a gente, vocês podem hoje encontrar o nosso canal do Facebook, que é um canal que estamos toda hora lá para responder qualquer dúvida que vocês precisem, e participando dessa feira que estamos promovendo agora, a Feira de Intercâmbio e Estudos no Japão, que acredito que vai ser uma grande oportunidade para vocês se conectarem com universidades de todo o Japão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Japão, o que é, onde fica, quais são as coisas bonitas desse país, por que estudar no Japão, o que o Japão pode trazer de benefício para vocês, se é possível financiar seus estudos no Japão, se os custos são acessíveis ou não para alunos brasileiros, se tem bolsas de estudo, e por último falar um pouco sobre o processo, essa de estudo, de aplicação de visto, como é que funciona. Primeiro vamos falar um pouco sobre o que o Japão lembra, não é? Para mim, eu acredito que para todo mundo o Japão passa três imagens que são muito fortes. Uma delas é tecnologia, a outra é cultura pop, muito vibrante, essas coisas e tal, e tradição. E como é que essas três imagens se alinham? Como é que um país consegue ter essas três coisas de forma harmoniosa? Eu convido todos vocês a virem visitar aqui e ver pessoalmente. Mas para mim, para Rodrigo Fernandes, que vive no Japão há cerca de 5, 6 anos agora, o Japão também significa algumas outras coisas. Principalmente o que fala muito forte para mim como estudante, o que me deixa muito tranquilo de morar aqui, fazer tudo, trabalhar, estudar, é a questão da segurança de vida. Tóquio, por exemplo, é eleita constantemente a cidade mais segura do mundo em questões como criminalidade, cibersegurança, o acesso à comida saudável. E uma coisa que segurança de vida fala muito é a questão da saúde, né? Sendo um estudante no Japão, você vai ter acesso a um seguro de saúde universal que vai cobrir 70% de todas as suas despesas médicas. Se você não conseguir cobrir essas outras 30%, você também pode pedir à prefeitura para cobrir. O que eu quero dizer é que não importa como, qual seja a sua necessidade, você vai estar encontrando no Japão um governo que vai estar ali por você para te ajudar. Também tem a questão da comida, que eu acho que não preciso ficar falando que o Japão não é apenas sushi, que tem muitas outras alternativas e diversas fontes de lazer. Mas o que eu pessoalmente gosto muito no Japão é a questão dos correios e como quase tudo que você vai pedir aqui pode chegar com até um dia, 24 horas. Isso torna o Japão um país muito conveniente para você comprar tudo sem sair de casa. Roupa, comida, eletrônicos, é muito conveniente. Até em termos de pandemia, eles estão investindo em robôs carteiros para ajudar a não ter exposição. É uma coisa muito única, eu acredito, a experiência aqui. Você não precisa sair de casa, mas eu altamente recomendo, porque no Japão você vai encontrar um dos países mais bonitos, eu acredito, para viajar e mais acessíveis. Você vai encontrar desde cidades gigantes, megalópolis, metrópoles, até paisagens cênicas muito icônicas. Não importa a época do ano, você vai encontrar um lugar para visitar no Japão. Você pode fazer isso de bicicleta, se tiver fôlego, de trem ou de carro, que é um sistema bastante acessível de estrada ou até de compras de carros usados para estudantes. Eu altamente recomendo você dirigir pelo Japão, é uma experiência muito tranquila. E, por último, gostaria de falar um pouco da situação do Covid no Japão. Hoje, no dia 19 de outubro, nós temos cerca de 90 mil casos e 1.700 óbitos, o que torna o Japão um dos países com as menores taxas de infectados do mundo e uma das menores mortalidades. Isso eu acredito que está sendo alcançado devido aos esforços constantes do governo ao chamado distanciamento social e à conscientização da população de que quanto mais todos contribuímos para isso, mais
rapidamente o país irá se recuperar. Tem diversas campanhas que ajudam a dizer o que é uma medida social segura, e tudo isso vem culminando nessa grande notícia que é, desde outubro, o governo japonês está reemitindo vistos de estudantes de trabalho para o Japão. Então, caso você tenha interesse, caso você tenha vontade de estudar no Japão a partir do ano que vem, você vai encontrar um país que estará bastante acessível para vocês. Mas afinal, estou falando muito aqui do porquê ir Japão, né? O porquê viver no Japão, mas o principal objetivo disso tudo é por que estudar no Japão. Como é que o Japão pode te ajudar em termos de estudo? Nisso eu gostaria de trazer alguns dados em relação à ciência do Japão, que é muito prestigiado. O Japão é um dos países da Ásia com maior número, por exemplo, de prêmios Nobel, ou é o país com maior número, eu acredito, de prêmio Nobel. Nós também estamos no top 5 países mais citados em revistas científicas, o que quer dizer que o Japão publica como ciência é levado a sério pelo mundo. E temos 5 das melhores 100 universidades do mundo. E futuramente esperamos ter ainda mais 5, sendo 10% das melhores universidades do mundo vão estar aqui, quem sabe. Estudando no Japão, você pode ter acesso a diversos cursos de artes e ciências humanas, acredito pela unicidade dessa cultura e da arte japonesa para o mundo. E se você tem interesse, por exemplo, em entender o mercado asiático, a economia asiática, até relações internacionais pela vertente da Ásia, acredito que o Japão é um dos países mais fortes para você investir nesse estudo. Na questão da engenharia, eu não preciso falar que o Japão é um país forte, acredito que todos sabem, mas uma coisa que me chama muita atenção aqui é como a engenharia aqui ela tem uma visão holística e como, por exemplo, você não estaria estudando engenharia aqui vendo apenas uma especialidade da engenharia. Muitos cursos, na verdade, são voltados à aplicação da engenharia para o alcance de soluções inovadoras que beneficiem a sociedade. Ou seja, eu acredito que a pegada de engenharia aqui tem uma visão muito mais rica do benefício, tem uma visão muito mais rica dos seus benefícios, ao invés de ser só a técnica que você estaria aprendendo. Mas, claro, você vai aprender bastante técnica aqui também. E, por último, temos as áreas de ciências da saúde, químicas, biológicas, ambientais, que trazem muitas oportunidades de você de estudar a vida, tanto por laboratórios que vão estar altamente equipados com as ferramentas mais modernas, ou até mesmo em excursões, se você gosta de estudar a natureza a olho nu, você vai encontrar um país que tem bastante interesse nisso e abertura e estrutura, claro. Todos esses cursos que eu falei aqui, é bom mencionar que eles estão disponíveis completamente em inglês para você. O governo japonês vem percebendo que o japonês é uma língua difícil de se aprender, e por isso hoje nós temos cerca de 1.000 mais cursos de graduação ou pós em inglês total ou parcial. O que significaria um curso parcial? São o que chamamos de programas híbridos, onde você inicialmente começaria tendo aulas em inglês e paralelamente estaria desenvolvendo seu japonês. Quando seu japonês chegar no nível bom, você poderá começar a ter aulas na universidade em japonês também. Aqui são algumas universidades, mas acredito que nessa feira que estamos realizando você vai conseguir ver muito mais. Temos até um webinário dedicado a esses programas em inglês em breve, então fique atento. Mas por que é bom, por exemplo, você aprender um programa híbrido? Você vai estar desenvolvendo duas línguas em uma graduação, o inglês e o japonês, o que vai dar um diferencial muito forte. E segundo, se você tem interesse em buscar uma carreira no Japão, que é hoje ainda a terceira maior economia global, você vai encontrar um mercado que está cada vez mais receptivo para alunos internacionais. Por exemplo, nesse gráfico aqui, você vê que o número de estudantes internacionais que se graduaram na Universidade Japonesa e transferiram seu visto para visto de trabalho, ou seja, conseguiram uma oportunidade de carreira no Japão, praticamente triplicou. E esse número só está crescendo. Isso é muito bom. Nós temos muitas empresas que eu acredito que vocês conhecem que são abertas para estudantes internacionais, como a Shiseido e a Sony, Shiseido de cosméticos, mas o que eu quero dizer aqui é que essas empresas, embora elas estão cada vez mais abertas para mão de obra internacional, para essa visão global, a língua mais utilizada nela ainda é o japonês. Então, você sabendo falar japonês, você tendo desenvolvido seu japonês durante seu curso na universidade ou até antes, isso vai te dar um grande diferencial de carreira. Por isso, eu não posso recomendar o suficiente. Busquem um estudo de japonês. Por último, tá, eu falei um pouco aqui, o Japão você tem universidades muito prestigiadas, você tem muitos programas em inglês e você pode ter acesso a muitas possibilidades de carreira no futuro. Mas, diante disso tudo, será que é possível? Será que o Japão é um país que é fácil de você estudar, mesmo sendo em inglês? Será que é muito caro? E eu vou trazer aqui alguns dados para complementar que eu acredito que vão trazer uma certa segurança em relação a isso. Primeiro, vamos falar a questão dos custos do Japão.
Controlado pelo governo, o Japão possui uma das anuidades escolares mais acessíveis entre países desenvolvidos, que é cerca de $5.000 anuais, ou seja, você pode estudar em uma das 5 universidades, por exemplo, das 5 melhores universidades do mundo, do top 100, com um custo muito menor que universidades inglesas, americanas, canadenses ou até de outros países. O custo de vida mensal também de estudante em Tóquio, ou de Tóquio não, no Japão, Tóquio é um pouco mais caro, é também consideravelmente menor do que de outros países. Acredito que você, sendo estudante no Japão, seus maiores custos seriam o aluguel e a alimentação. O que, se você totalizar também com um pouco da anuidade escolar dividida por mês, nós estimamos que o investimento de um aluno internacional para estudar no Japão é cerca de $1.000 mensais. Nós sabemos que esse dinheiro parece pouco em dólar, mas que na realidade do real isso pode ser um pouco caro. Não quero nem multiplicar esse número por 5, mas eu gostaria de dizer que existem muitas opções no Japão de você complementar a renda. Uma delas, por exemplo, é o trabalho de meio período. 76% dos estudantes nacionais trabalham em meio período, o que indica uma alta oferta. Normalmente só não trabalham em trabalho em meio período quem não está precisando. Não atrapalhando os estudantes estrangeiros podem trabalhar até 28 horas semanais, que dentro de um salário mínimo dá cerca de $550. Ou seja, o que era $1.000 mensais, você já consegue quebrar, cortar um meio apenas com trabalhos de meio período. Aqui são alguns exemplos de trabalho de meio período. Você pode trabalhar em mercados ou em serviços, como hotelarias e restaurantes. São trabalhos simples, mas altamente recomendados, porque eles não exigem muito de você. Você ainda pode dedicar muito da sua atenção aos estudos e você pode usar esses trabalhos como uma oportunidade de praticar o japonês, o que vai ser muito bom a longo prazo. Existem trabalhos que pagam mais também, mas não recomendamos porque eles demandam muito do preparo do aluno ou até algumas capacidades técnicas. Tradutor, você precisa ser muito fluente nas duas línguas. Então, eles não são tão facilmente acessíveis e eles podem até acabar atrapalhando um pouco seus estudos. Por isso, recomendamos esses trabalhos, que eu mesmo já trabalhei em um deles, foi uma experiência muito boa para mim. Também temos, claro, bolsas de estudo. O governo japonês é um dos governos que mais investem em bolsas de estudo globais, emitindo 23 mil bolsas de estudos anuais para estudantes. Essas bolsas do Ministério da Educação japonês, por exemplo, eles cobrem anuidade escolar gratuita, passagem de ida e volta para o Japão, suporte financeiro mensal que vai de $1.100 para graduação e $1.350 para pós. As inscrições são gratuitas, no entanto, e tem requisitos diferentes se você está aplicando ela para graduação e para pós-graduação. Para pós-graduação, para graduação, por exemplo, você irá precisar ter um foco muito grande em estudos, você vai ter que tirar exames, você vai ter que participar de exames que vão testar o seu conhecimento em diversos campos, dependendo do que você quer cursar. E na pós-graduação, muito vai depender da sua linha de pesquisa. Eles querem ver o seu potencial como um pesquisador. Gostaria de dizer também que a Bolsa Max, embora seja uma das melhores bolsas, melhores experiências, ela é uma bolsa muito competitiva. E caso você não consiga a bolsa, não pense que as suas oportunidades de ir no Japão acabaram. Por contrário, na verdade, uma outra porta que eu gostaria de mostrar aqui nesse webinário é diretamente através das universidades. As universidades, por exemplo, muitas universidades no Japão possuem um processo de seleção para alunos nacionais totalmente dedicado, onde eles não irão estar pedindo tantas coisas, eles pediriam, por exemplo, alguma avaliação de documentos, ou seu histórico escolar, proficiência de inglês, carta de recomendação, e você participaria de uma entrevista para ver o como você está alinhado com elas. Essas universidades também oferecem diversos bônus e bolsas de estudo que podem ajudar a facilitar os seus estudos no Japão, caso você não tenha Max. Por exemplo, aqui está uma tabela de bolsas de estudos da Universidade de Tsukuba. Você pode conseguir, por exemplo, desconto ou isenção da sua mensalidade, da sua anuidade escolar, de 30% a 100%. Você pode conseguir algumas bolsas por mérito também aqui, que vão ajudar a complementar a sua renda com cerca de $300 a $500 por mês. Se você somar isso também com o part-time que você está conseguindo, você já está conseguindo $500, você tem uma bolsa de mérito de $500, você não está pagando a anuidade escolar, você consegue alcançar o que a gente chama de estudo a zero custo. Não é fácil esse caminho, você vai precisar estudar muito para conseguir essas bolsas de trabalho, é uma coisa que você vai ter que se dedicar bastante, mas o que eu quero dizer aqui é que esse é um caminho muito possível de você estudar no Japão. Estudar a zero custo, sem trazer custos para o seu pai no Brasil, ou sem se endividar, eu acredito que é muito bom ter essa possibilidade de estudar em uma grande universidade com essa acessibilidade toda. Por isso, gente, que eu queria resumir esse webinário hoje é que estudando no Japão, você vai ter acesso a coisas como
ensino de excelência em inglês ou japonês, custo de vidas acessíveis, mais múltiplas bolsas de estudo, acesso a uma cultura rica e única, segurança e estabilidade de vida com muitas oportunidades de carreira. Se eu conseguir convencer que esses fatos são verdades, que o Japão realmente é um país que vale a pena estudar, queremos recomendar aqui uns próximos passos. Pesquisa, universidades e programas de interesse. Como eu acabei de falar, elas podem ser a sua principal porta de entrada para estudar no Japão, não apenas o consulado. Siga a página Study in Japan para mais informações. Se tiver qualquer coisa que eu não expliquei muito bem aqui, vocês podem conversar conosco diretamente por lá. E participe da nossa feira, como vocês já estão, a Feira de Intercâmbio e Estudos no Japão, porque nela nós estaremos trazendo 15 universidades para conversar diretamente com vocês, onde vocês poderiam perguntar tudo isso que eu falei. Quais são os programas, eles são em inglês, se você tem bolsas de estudo, como eu faço para aplicar. Eu acredito que esse programa, essa feira, vai trazer muitas oportunidades para todos. Para as universidades também, que eu acredito que vão se beneficiar, principalmente com novos alunos do Brasil. Portanto, essa feira vai acontecer no dia 11 de novembro de 2020, mas fique atento também que estamos publicando webinários mais detalhados com tudo sobre os processos de aplicação, sobre as bolsas de estudo. Fique atento e se tiver qualquer pergunta, vocês podem perguntar durante esses webinários também. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de hoje. Espero que a apreciação tenha ficado clara, mas eu sou uma pessoa um pouco enrolada, então se tiver qualquer pergunta de novo, fale com a gente aqui pela nossa página do Facebook ou durante os webinários que estamos planejando. Nós iremos estar fazendo o melhor para ajudar e desejamos a todos muito sucesso. Desejamos a todos um grande sucesso nessa jornada que é estudar no Japão, não é? Pessoal, continuem aproveitando a feira e tenham uma ótima noite. Obrigado. Ou dia. Tchau, tchau.